Então, como eu tinha uma ideia de vídeo, né? Ela era outro nome, daí acabou virando uma outra coisa, e em cima de uma ideia tive outra. Aí eu resolvi fazer uma contrapartida agora, uma espécie de contrapartida que é trazer filmes então que eu vi cedo demais, né? Já era uma ideia também que eu tinha, e aí puxou outra e tal, que eu já pensei sobre isso, né, algumas vezes, né? Então eu selecionei 5 filmes, tá? Que eu acho que eu não deveria ter visto tão cedo, né? A ideia, na verdade, a primeira ideia era assim, de vídeo era filmes que me traumatizaram. Mas vai ficar um nome muito pesado também, né? Então, aproveitando o gancho daquele outro que eu fiz, escrevi tarde demais, agora eu coloquei um nome mais ameno, escolhi um título mais ameno, que é o Cedo Demais, tá? Então, de certa forma, sim, me traumatizaram alguns, mas por isso mesmo, né? Por conta de ter visto muito cedo, assim, não era pra eu ter visto, mas enfim, né? As crianças dos anos 90, né, sofreram, aliás, outras décadas também, mas da minha, assim, da nossa, né, quem tiver aí, vai entender que anos 90 eram meio loucos, assim, era banheiro do Gugu, eram né, umas coisas loucas, e filmes muito pesados, né, muito impróprios para para crianças, passavam livremente no cinema em casa. Até pensando nisso aqui, não é um deles, né, mas pensando nisso aqui, por exemplo, porque eu nunca vi, tá? Mas eu lembro que dava na propaganda, assim, eu falei assim, eu nunca vou ver esse filme, né? Não tive vontade de ver, mas eu, por exemplo, dava na sessão de cinema em casa, tranquilamente, o Christine e o Carro Assassino. Então, as crianças vendo isso, né? Tendo acesso a isso, enfim. Tá, então os que eu trouxe aqui, né? Também, coloquei top, mas não é que um seja maior do que o outro, ou me traumatizou mais. É só pra ter um nome top 5, né? Então não tem ordem, tá? O primeiro que eu lembrei é o Ghost, do outro lado da vida. Sempre tem esses subtítulos também, né? Meio toscos, assim, mas enfim. O que me impressionou nesse filme, né? Pra não dizer traumatizou. Quem lembra, né, vai assim, não revi, tá, pra nenhum desses aqui, eu só lembrei de cabeça. Não revi os filmes, mas pelo que eu me lembro, assim, uma coisa que me impressionou muito, né, foi aquela cena da morte do Carl, se não me engano era esse o nome dele, né, que era um amigo do Patrick Swayze, um personagem do Patrick Swayze, que eu também não lembro se era o Sam ou se ela... era isso, ele era o Sam, o Patrick Swayze era o Sam, agora me lembrei. A Demi Moore era a Molly e o cara, se não me engano, era o Cole. Enfim, tudo isso pra dizer que a cena que me impressionou, acho que todo mundo, né? Acho que até é meio pesado até para os adultos que viram na época. É aquela cena que, dando um spoiler aqui, é aquela cena que a morte, tipo assim, né, os fantasmas ali vêm buscar, né, e aí eu me lembro muito nítido, assim, do grito, né, aquela coisa da câmera aproximando, claro que eu não tenho a parte técnica, eu não sabia, mas é aquela coisa assim que te impressiona tanto que fica na tua mente, né, da câmera aproximando, e aí vai indo aqueles fantasmas, aquele efeito, e aquele grito dele me marcou muito, né, então assim, outras coisas um pouco bizarras, tipo aquela cena da moeda, mas daí também não é que impressionou muito, né? Eram só efeitos que tinham. Aquele jeitão da UP também deu um ar meio sinistro, assim, né? E tem aquela cena icônica, né? Com deles fazendo a cerâmica e tal, mas aí já é uma parte romântica, ou deveria ser romântica, né? Mas é bizarro também. Mas acho que a parte que mais me impressionou, assim. Até vou pedir desculpa pela voz anasalada, porque eu tô um pouco gripada, enfim, com essa troca de temperatura. E. Então foi isso. O primeiro que eu trouxe, assim, é isso aqui, né? Desse outro lado da vida. Esse subtítulo aí. E um filme que me impressionou bastante, assim. Aí tá. O próximo que eu trouxe, esse aqui, realmente como é que é? Se você era criança, assim como eu, nos anos 90, e viu esse filme, bem pesado, assim, eu achei. Acho que até se eu tivesse visto
adulta eu também achava bem pesado. E agora imagina eu, com, sei lá, eu tinha o quê, uns 9, 10 anos. 11 no máximo. E vendo aquilo ali. Eu, por exemplo, eu cresci vendo os filmes, né, do Macaulay Culkin. Esquecendo de Mim, né, aqueles outros lá, Acertando as Contas com o Papai. Aquela coisa mais... Eu não, obviamente eu não vou lembrar da ordem, né. Mas eu sei que pra minha cabeça, na minha cabeça ele era... Assim, esse menininho que fazia filmes, né, que ele era o espertinho, que ele era, né, filmes bobinhos, assim. E aí, eu tive uma brilhante ideia uma vez de assistir esse filme, né, que eu vou falar agora, que é O Anjo Malvado. O Anjo Mal ou Anjo Malvado, acho que é o Anjo Malvado, tá? Eu anotei como Anjo Malvado, mas pode ser que seja o Anjo Mal o nome do filme, não sei. E aí eu tive essa brilhante ideia de ver esse filme, meio que achando assim, que eu, né, porque eu gostava dos filmes dele e tal. Só que esse filme é tão... Ele é pesado, pesado, pesado. Ele é muito pesado. E aí eu fiquei muito impressionada, muito traumatizada, né? Principalmente, assim, tem o cara várias coisas, né? Ele, coitado, ele sacaneia o Elijah, né? O personagem do Elijah, eu não lembro o nome deles no filme, tá? Vi há muitos anos e, obviamente, só uma vez, porque... falei assim, não, uma vez pra nunca mais. E uma coisa assim que me marcou, né, são as maldades, assim, que ele... Uma coisa que me marcou é a maldade que ele fez com o personagem do Elijah, que era, tipo assim, colocar a culpa nele. Então a gente fica aflita o tempo inteiro, né? E esse filme dando tranquilamente na Sessão da Tarde. E faz muitas sacanagens com ele, bota a culpa nele. Tem uma... Eu não lembro também se ela chegou, a irmã do personagem do Macaulay chegou a morrer no filme, não lembro. Mas tem um lance lá do gelo também, que é... Tu fica assim, ó, né? Tipo, ai meu Deus, que horror, aquilo fica naquela agonia, aquela angústia, né? E além do filme ser todo pesado, todo esse tom, assim, né? Essa aflição dessa criança, desse guri, não acredita no Elijah, e aí, né? No final, ainda tem uma coisa, além de toda a bizarrice, no final ainda tem mais uma coisa bizarra que é... Acho muito absurdo. Cara, por que eu fui ver esse filme na época, né? Também tem bem nítido assim na minha mente, claro que é um nítido é entre aspas, né? Porque é um borrão, mas eu lembro bem de ter visto aquele ficar muito impressionada. É que no final, spoiler de novo, né? Spoiler alert. Que ela tem... Além de passar por todas aquelas coisas, de descobrir que o filho realmente era um mentiroso, era um psicopata, etc, etc. Coisas que eu nem sabia na época, né? Nem imaginava, assim. Hoje a gente sabe bastante coisa sobre isso, já tem ideias, tem casos e tal, e coisas documentadas, enfim, né? Mas na época, assim, ficou um pouco estranho. Também por ser ele, né? Por ser o ator que a gente via numa outra pegada e agora ele tá desse jeito. E aí aquela cena final que ela tem que escolher também. Se não me engano, foi uma cena bem... Até tava pensando sobre isso, tentando lembrar. E se não me engano, foi uma cena bem... Assim, eu me lembro dela ser bem feita, tá? Pode ser que hoje eu veja e, meu Deus, que tosquice. Mas eu lembro que ficou bem perfeito, assim, aquela transição, né? Da câmera, assim, ela se perdendo e daqui a pouco ela tendo que segurar os dois. E, por último, assim, tendo que escolher, né? Quem que ela ia salvar. E aí, aquele filme, assim, que... Na verdade, não tem paz, né? Ele só termina porque ele tem que terminar. Mas eu fiquei pensando depois, cara, esse filme, na verdade, assim... Na época eu não pensava nisso. Eu tava, sei lá o que eu tava pensando, mas depois, lembrando do filme, eu ficava assim, cara... Na verdade, eles não tiveram paz, né? Porque, querendo ou não, essa criança que ela optou por salvar, que é o sobrinho dela, uma coisa assim... Ou o enteado dela, não me lembro. Acho que era o sobrinho. Os pais dele tinham morrido, aí só merda, né? Só tragédia. E aí, essa criança não vai se recuperar, porque ela viu alguém ser jogado de um penhasco, um negócio, né? E essa mulher também não, porque ela praticamente botou o filho dela, né? Deixou o filho dela morrer. Então, assim... Porra, que filme... Quem pensou nesse roteiro, né? É muito triste, assim...
E é mais louco porque eu vi muito pequena, sabe? E aí aquele filme que provavelmente no dia eu não dormi, sei lá, alguma coisa deu, né? Porque eu acho que se eu visse hoje, pela primeira vez, assim, indo crua, né, na situação, também ia achar mega pesado e falar, porra, que filme é esse? Né? Enfim. O outro que eu trouxe aqui também tem um subtítulo maravilhoso. É bem anos 90, assim. Também anos 80 tinha uns subtítulos, né? Mas, enfim. Ah, o terceiro que eu trouxe aqui é o Fluke, Lembranças de Outra Vida, né? Ou Lembranças de uma Vida. Não, é Lembranças de Outra Vida. Eu coloquei Outra Vida, mas eu acho que é esse mesmo. Lembranças de Outra Vida. E também não entendia, imagina, não entendia nada da vida. Devo ter visto por aí, com no máximo, sei lá, 11, 12 anos. E, cara, o Fluke, assim, é bizarro porque, claro, tem aquela coisa meio lúdica, vamos dizer assim, que é tipo, o cachorrinho, uma historinha com, né? Aí tem um amiguinho dele, não sei o que, tem um gurizinho. Só que é absurdo. Como é que deixa uma criança assistir uma coisa dessa? Como é que, né, como é que botam ali um filme desses pra, né, disponibilizam um filme desses, né? E, e é bizarro porque assim, tá, tudo bem, né, o cachorrinho, não sei o que, mas aí tem uma cena que eu me lembro, bem assim, além do acidente também, começa já nessa pegada e aí já fica assim, porra, né? É uma cena que ela tá no carro com o cachorro, e aí dá um close na cara da atriz, que eu não me lembro, é uma loira lá, mas eu não lembro o nome dela. Bem famosa, ela fez vários filmes na época. E aí dá um close na cara dela e fica mudando, sabe, a câmera, tipo... Também não vou lembrar exatamente, mas eu lembro assim, tá? Aí dá uma... aparece ela olhando assim bem pra ele, e ele olhando pra ela olhando pra ele, pra esse cachorro. E se não me engano ela faz um comentário, ou dá pra parecer tipo assim que ela tá percebendo que aquele olhar ela já conhecia. E é bizarro isso, pensar que tipo... Sabe? Não sei, é estranho. Muito... É bizarrice demais pro meu gosto e pra uma criança, né? Ver isso. Hoje em dia a gente sabe que as crianças têm acesso a muito mais outras coisas absurdas e, né, mas tem uma preocupação maior, né? Embora elas ainda tenham acesso e acabem vendo coisas, hoje tem uma preocupação maior que na época não tinha. Então, tem coisinhas interessantes nesse filme, mas assim, porra, é um drama e eu acho que eu vi, como diz o título, né, cedo demais, assim, não era pra eu ter visto na época em que eu vi, tá? E essa cena deles se olhando, assim... E aí também esse conceito, né? Eu não quero desrespeitar, eu acho que cada um acredita no que quiser, mas assim, esse conceito que tentaram trazer de que existe outra vida e que vai ser um animal e qual é o animal que tu vai ser... Não sei, eu não sei o que eu pensei na época, assim, eu não sei se eu entendi ou realmente acreditei nisso, sei lá, enfim, não vou entrar nesse mérito, tá? Bem, bem... O outro que eu trouxe aqui também é com o Seu Macaulay, né? Como eu falei, eu vi vários filmes dele, mas não lembro a ordem que eu vi. Mas um dos que eu vi, também clássico da Sessão da Tarde, é o Meu Primeiro Amor, né? E aí, tipo, primeira coisa bizarra, que vão achar, que puritanismo. Não é isso, é que assim, vendiam na propaganda, eu lembro. Tipo assim, o beijinho deles, né? Que já seria uma coisa assim, tá, hoje em dia, pelo que fazem, até que é uma coisa inocente, beleza. Não vou entrar, não. Né? Não, tudo bem. Mas assim, já é bizarro por isso. Porque crianças, né? Tá, mas não era nisso que eu ia falar. Acho que eu tô querendo entrar em polêmicas que eu não preciso. Não tem necessidade. O que eu ia falar é o seguinte. É também uma história pesada do começo ao fim, né? E só vai piorando. E uma coisa que me traumatizou, assim, bem, eu acho que muita gente, essa cena foi a que mais forte, assim, né? É quando ele tá ali no caixão e ela
tem um lance, assim, que ela pega os óculos, também não lembro exatamente, mas eu lembro que era assim, né? Que ela pega os óculos e ela quer colocar os óculos no Macaulay, que já morreu também, spoiler, né? E ela fala assim, começa a chorar e diz que não... Ah, ele não pode ver sem os óculos, ele não consegue enxergar sem os óculos. E a gente tá aqui, peraí, como assim? O que tá acontecendo, sabe? Uma cena muito forte, assim, e eu tento pensar no que a Thaís, pequenininha, criança, tava entendendo daquilo, né? Como assim, sabe? E é uma cena bem pesada, muito bem interpretada, né? Muito foda, assim, muito marcante. E então eu resolvi colocar na lista. Tem outras partes, né? Bem pesada. A cena toda que ele tá nas abelhas, ele começa a se debater, bizarro também. Tá? Mas seria essa daí. A outra que eu ia trazer, mas aí no vídeo passado eu lembrei do Lagoa Azul, então eu ia trazer outro, que eu vou fazer a menção honrosa, vai ser ele. E o que eu vou trazer agora é o que eu falei, né? O Lagoa Azul. Então, pro quinto lugar, assim, como eu disse, quinto só pra constar, porque não tem uma ordem de preferência ou de importância ou de mesmo nível traumatizante. É só porque tem que ter cinco. Então, Lagoa Azul, também não vou entrar na questão de... que eles se descobriram e tal, porque, na verdade, assim, acontecem outras coisas que são... que isso meio que não... assim, que eu me lembro, passou batido pra mim, né? O fato deles se descobrirem e tal, a questão da primeira menstruação e tal. Tem vários pontos, né, da vida deles, assim. Mas duas... E tem a parte final também, que a gente fica, né, com aquela interrogação na cabeça, assim, tipo, eles morreram ou eles estão dormindo, né? Até pra causar, assim, pra fazer uma interação, né? Já que eu sempre esqueço de me apresentar, de fazer interação, de pedir pra comentar ou dar like, etc. Vou fazer uma interação aqui, se alguém se quiser responder, né? Se alguém esbarrar aqui nesse vídeo. Se vocês acham que... Eu até hoje não tenho resposta, tá? Se eles realmente se mataram, tipo, comeram um veneno e... Aliás, comeram aquela bolinha, aquela plantinha, negócio. E realmente morreram, ou eles só, de fato, dormiram e depois eles foram salvos, né? Porque eles viram o bebê, o filho deles, comendo aquilo ali, enfim. Então, o que vocês acham aí? Se alguém for colocar, lembrei de fazer essa interação, né? Tá? E, assim, eu lembro de duas cenas, tá? Uma que eu fiquei... Assim, eu lembro de ficar confusa. De novo, né? Esbarra com essa questão das nossas crenças, né? Então, o que a criança entende dessa coisa de vida, de morte, de vida após a morte até. Se tem, não tem, pra onde a gente vai e tal. Eu também não tenho nenhuma conclusão agora. Assim... Aquela cena que ele vai, tipo, pra Deus, né? Ela tá doente, uma coisa assim, e aí ele vai lá e bota ela. E eu me lembro de eu ficar pensando nisso. Tipo assim, porque ele... É como se ele tivesse, assim, aquela imagem... Porra, tô entrando em polêmicas desnecessárias. Mas, enfim. Não é pra ofender ninguém, não é pra achar nada, não é pra concluir nada. É só pra trazer isso aqui, porque o filme fala sobre isso, tá? Então ele meio que considera aquilo ali como um deus, né? Aquela imagem ali. E ele coloca ela, tipo, num altar, que é uma pedra, um negócio assim. E ele reza, ora, enfim, não sei o termo, pra esse deus, né? Pra, tipo, salvar ela. Então, eu achei legal, interessante como abordaram isso. Só que, tipo, de novo, se perdeu nesse mar de coisas porque eu era muito nova pra entender muita coisa dali, né? Então, talvez se eu fosse ver agora, eu fosse, tá, que legal. E toda essa... E porra, fez o sucesso que fez justamente porque tocou em vários tópicos, né? Como essa coisa da... vários assuntos que até são polêmicos, mas que na época, nos anos 80 ainda eram, apesar de outras coisas não serem tão abordadas, ele já foi meio que, não digo pioneiro, mas não sei, eu tô falando outras coisas. Tá, vamos voltar pro que me chocou, assim.
no Lagoa Azul, aquelas... Cara, isso aí também pode ser um borrão, mas parece que é nítido pra mim. Quando tem a questão do cara morrer, né? Que é não sei se é o tio deles ou... Enfim, o cara que levou eles pra lá pra ilha, que tava viajando com eles. Em algum momento ele morre, né? E aí, também drama. Ai, que historinha pra ver criança, né? Ele morre, daí ele fica em algum lugar lá. E aí, num dia eles estão passeando, eles ainda estão pequenos, né? Se viram naquela ilha sozinhos, assim. E aí eles encontram o corpo desse homem. E, cara, aquela cena ali, daquele, tipo, o que tá acontecendo aqui? Que é, além de ver a pessoa morta, que já é, né, já é absurdo, já é pesado demais, sai um bicho ali, sei lá, uma aranha, sei lá o que, da boca dele. Cara, aquilo ali você não dá um medo. Eu acho que daria medo em mim agora, se eu fosse ver. Dá aquela, sabe? E aí eu vi aquilo quando criança e pensei, puta merda, mano, que filme é esse? Sabe, tipo, não era pra ver. Não era pra ter visto. Enfim, daí que bobagem, não sei, tá, mas eu tô falando da minha experiência, né? Pra mim aquela cena ali foi a que mais me marcou, assim, bizarro, um corpo e aí, ó, né, o bicho saindo da boca dele, daí ainda dá um close, assim, que eu me lembro. Tá? E a menção honrosa, então, pra não ficar longo esse vídeo também, nossa, já tá bastante tempo. O que eu ia trazer antes, mas eu acabei lembrando do Lagoa Azul, né? É o A Vida é Bela. Belíssimo filme. Incrível, maravilhoso. Mas eu quis trazer aqui também. Não porque, assim, não é que me apavorou, me aterrorizou, me traumatizou. Necessariamente. Não teve cenas assim que, né? Até porque ele é muito delicado, muito bonito, muito poético, até lúdico, né? Acho que eu já trouxe essa palavra aqui, mas enfim. Ele tem essa beleza, né? Ele tem essa... Então ele deixa tudo muito brando, muito ameno, né? Mas eu fiquei pensando assim também, cara, eu vi muito nova, né? Então não é que me traumatizou assim, mas me impressionou, né? Será que eu ficava pensando assim, também não vou lembrar exatamente, né? Mas eu acho que eu ficava pensando assim, que tipo, o que tá acontecendo? Será que o que eu tô entendendo nas entrelinhas é o que de fato tá rolando? Sabe? E, porra, é um filme belíssimo, né? É um filme... Outros aqui que eu meio que falei que são toscos e tal, mas esse filme, assim, se alguém não viu, né? Porque fez muito sucesso há um tempo, mas já faz um bom tempo, né? Que saiu, assim. É um filme belíssimo de várias maneiras, né? Não sei se eu teria saco pra ver hoje, pela temática, enfim. Até porque também a gente tem tanto filme que daí tu acabar vendo um filme repetido, enfim, né? Mas é um filme belíssimo, assim, e tem uma cena que... Fora aquela do final, que daí, né, a gente já sabe que eles morreram e tal, mas é que ele olha num... Tipo, ali um quadradinho, um espacinho, uma brechinha, né, uma frestinha da porta, da janela, enfim. O filho dele tá olhando pra ele, e aí os caras vão, tipo, prender ele ou bater nele, eu acho que até a cena que ele vai ser morto, se não me engano, né? E ele faz que tá, tipo, brincando. Então todas aquelas... Eu tenho flashes, tá? Não lembro exatamente, assim. Mas tem vários momentos, essa coisa dele brincar, né? Tipo, ó... não deixar o filho ver o horror, né, que ele tá passando. E... Poxa vida... Filmes que eu tento fazer vídeos, assim, que eu quero fazer coisas... Que eu quero falar sobre coisas que eu amo, né? E tal, mas aí eu pensei, não vou entrar em polêmicas e não vou chorar. E agora falhando miseravelmente. Peraí. Então, assim, é um filme, né? Perdão a redundância ali, mas é brilhante, é belo mesmo, né? E
E toda essa questão dele trazer, né, pro filho essa imagem de que não... de que tudo é uma grande brincadeira, né, uma espécie de gincana, sei lá, né, e tá tudo certo, tá tudo bem, mas é uma coisa, né, a verdade é bem outra. Então, eu acho que não, assim, não é traumatizante, mas é realmente assim, eu acho que pra ver criança, não sei, acho que não é uma boa, assim, mas é um filme que, enfim, fica meio que uma recomendação, então, pra quem não viu, né? E é isso. Então, esse é meu filmes, assim, que eu considerei que eu vi tarde, que eu vi cedo demais. Então, bye bye.